Olá, tudo bem com você? Nós estamos chegando e você já percebeu que eu estou meio diferente das outras aberturas que eu já fiz aqui nesse programa pela PUC TV. Por quê? Porque eu já estou entrando no clima. Esse convidado meu é um convidado imprevisível, é um convidado polêmico, é um convidado que conquistou o Brasil no ano de 2003. 2003, ele conquistou o Brasil e conquistou o mundo, né? Porque lá fora também as pessoas acabaram sabendo da existência desse goiano, que é mineiro, que é goiano, ora mineiro. Mas enfim, é nosso. De qualquer forma, ele mora em Goiás, mora em Goiânia. Tenho o prazer, inclusive, de trabalhar com ele, ao lado dele. E eu tenho o prazer de, pela primeira vez, finalmente fazer essa entrevista com esse menino que, repito, conquistou o coração do Brasil. As mulheres ficaram apaixonadas naquele momento, mas calma, ele já tem dona e ele está tranquilo agora. Mas naquele momento ele namorou até com a Sabrina Sato. Pode isso, como diria o Galvão, né? Pode, Arnaldo? Pode, esse menino pode tudo. E pode tudo e mais alguma coisa, mais um pouco. Só que aqui ele veio meio comportadinho, mas eu quero saber dele coisas que de repente você não saiba, coisas que eu não saiba, porque eu quero saber tudo desse menino que se chama André Augusto Ferreira Fontes. Pronto? Você conhece? Lembrou? Vai ser difícil, né? Menos que você trabalhe em um desses Serasas da vida, né? Que isso é nome de documento, né? De Serasa. Ele não está lá, é bom que se diga. Mas se eu falar o nome dele, que ele adotou como artístico, né? Nome artístico a partir da sugestão do Isto, que era um pensador, um cara assim, de outro mundo, falou, não, você tem que chamar Domini. E assim ficou. Aqui está ele. Tudo bem, Domini? Ô, Paulo, nunca fui tão bem apresentado nesses meus 53 anos. Que alegria, que honra. Muito obrigado. Que isso aí. Você merece mais. Olha o sorriso desse menino que conquistou o Brasil inteiro. Olha aí. É a alegria de estar na sua presença. Você é um esteio da comunicação na nossa vida. Todo mundo te respeita. A primeira vez que a minha esposa escutou sua voz ao meu telefone, ela ficou emocionada andando em volta de mim. Ô, Paulo Vez, Foi incrível. Agora eu estou aqui te dando essa entrevista. Muito feliz. Obrigado pelo convite. Eu fico feliz também, Domini, porque há tanto tempo, né, que eu pensava, vou trazer esse menino. E não trouxe, assim como eu quero trazer também o Yuri. Ah, sim. Filho do Juquinha, amigo. Isso, ele veio aqui uma vez com o Juquinha, mas eu quero fazer uma entrevista com o Yuri. Vocês tiveram um pega lá numa coisinha assim mais... Não, nós participamos de um programa junto, mas nós dois fomos eliminados. Eita, Vamos fazer o seguinte, para que ele conte melhor as histórias, vou deixar o tempo todo do próximo bloco para ele. Fique ligado, não perca, né? Porque hoje tem Domini aqui no nosso programa. A gente volta já, fique ligado. Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não. Isso só em Goiânia. Antes, a saúde em Goiás só se via de longe. Agora, se vive de perto. Se vive de perto o atendimento com mais policlínicas. A atenção e o cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o Cora, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro. Muito bem, já estamos voltando. Você está curtindo já, desde já? Calma, que ele ainda nem começou a falar nada, porque ouvi Domini falando, ele falava aqui agora há pouco, é a mesma coisa que eu vi o Leonardo, né? Só que claro que a gente não vai usar os palavrões do Leonardo, aquela coisa toda. Mas o Domini Fontes, vencedor do BBB 2003, participou 2 vezes do BBB, participou de outros realities também por aí. Sim. E me diz uma coisa, Domini, para a gente começar. Esse Domini que está aqui é o mesmo de lá do BBB, dos outros realities? Não. Ou aquilo lá é um personagem apenas? Não, aquilo não era um personagem e eu não sou a mesma pessoa. A cada dia eu aumento um dia no meu universo. Então é impossível que eu seja o mesmo. Eu aprendi muito de lá para cá. E já fazem 24 anos que eu participei e ganhei. Então você imagina que
o universo de um ser humano em 24 anos é totalmente modificado. Não existe nem célula minha que participou lá mais, já foram todas renovadas. Imagina a mente. Então eu sou um homem completamente diferente. Qual a diferença, Dominique? Como é que era aquele Dominique quando chegou lá, pisou o pezinho pela primeira vez lá no BBB? Eu era um menino pobre, oriundo da roça, da zona rural, acostumado com coisas brutas, rústicas. E aí sou exposto ao país inteiro e lançado ao mundo, com todo mundo me chamando pelo nome. Eu tive que aprender muito rápido a lidar com isso, porque as oportunidades que apareceram e foram quase infinitas, eu não dei conta de abraçar todas. Algumas perpetuam aí até hoje. Mas a diferença é que eu virei homem, né? Eu tinha 30 anos, agora eu vou fazer 54. Casei, tenho 5 filhos, casei uma vez só. E me realizei nesse momento do casamento. Não sabia, pensei que queria ficar solteiro a vida inteira antes de casar. Se eu soubesse Só casar... namorando? É. Só namorando? Se eu soubesse que casar era bom assim, tinha casado com 16 anos, mas eu não tinha encontrado a pessoa certa. E Né? por que não casou com a Sabrina? Então, a vida lá era meio atribulada, né? O movimento é muito grande. As oportunidades para mulheres era maior do que para o homem, então... Não deu tempo também. A hora que saiu, a gente namorou 1 ano e depois ela seguiu a carreira dela lá e eu vim embora para Goiás. Você ainda não tinha conhecido a sua esposa, que qual é o nome dela mesmo? Adriana. Adriana. Oi, Adriana, tudo bem? Está assistindo aí? Espero que sim. Adriana é gente boa, né? Demais. Gente boa. Onde é que você descobriu a Adriana? Eu a conheci numa fazenda em Araçu. Tudo na sua vida começa na roça. Quase tudo. Quase? Mas tudo me leva de volta pro meio do mato, porque eu me restabeleço lá, é lá que eu recarrego minha energia. Ontem nós falávamos disso, né? E eu conheci ela numa fazenda e demorou pra gente se encontrar de novo, mas quando encontramos foi quase instantâneo. Já começamos a namorar, já casamos e temos uma família incrível. São 5 filhos, uma já casou, já foi embora, a Ana Clara. Você já é avô? Não. Ainda não? Não, porque a Ana Clara ajudou a criar os outros 4, então ela está um pouco traumatizada. Não quer ter filhos agora, não. Ô Dominique, mas vamos lá. Tem hora que você acorda no meio da noite, ou quando você acorda pela manhã, que primeiro pensamento que vem à sua cabeça? Que você é o Dominique do BBB ou que você é o Dominique de quê? Do quê? O primeiro pensamento que vem à minha cabeça é fazer uma oração olhando para o sol. Eu preciso acordar. Eu preciso determinar o que vai acontecer comigo naquele dia. Sim. E na maioria das vezes funciona, né? Eu acordo... Mostra esses olhos bonitos que você tem para o telespectador. Não sou só eu, não. O seu também é bonito. Eu acordo, bebo 600 ml de água. Eu tenho um ritual de acordar. Eu não faço nada antes de fazer essas coisas. Eu acordo... O que é esse ritual? Como é que é? Primeira coisa que eu faço é a minha oração. Se o sol já tiver nascido, eu faço olhando para o sol. Depois eu tomo 600 ml de água, depois eu tomo banho para poder lavar a pequena morte, porque o sono é uma pequena morte. Você deslocou, vagou por aí, voltou, entrou de novo no seu corpo e acordou. Então você tem que tirar os resquícios dos seus sonhos durante a noite para poder começar um dia novo, determinado. E aí sim, aí eu começo. Aí eu vou lá, dou um beijo na minha mulher, se ela estiver disposta, a gente continua beijando, se não tiver a gente vai tomar café, levar os meninos para a escola. E assim a gente batalha. Ô, Dominique, onde é que você aprendeu essas coisas todas, esse ritual todo aí? Eu acho que... Qual é a sua religião? Você tem religião? Não tenho religião, Paulo. Eu sou igual... Eu não sei se você leu o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Eu sou igual o Reobaldo. Uma religião para mim é pouco. Eu preciso de umas 4. Eu preciso de umas 4 ou 5 religiões para poder cuidar de mim. Então eu tenho afinidade com os espíritas kardecistas, eu vou ao centro, escuto a palestra, participo, eu tenho afinidade, eu nasci católico, a minha mãe é rezadeira, reza o terço todo dia, até dou um dinheirinho para ela rezar um terço para mim todo dia. Eu tenho uma irmã que é evangélica também, eu digo que ela vai na casa dela, a gente discute, xinga uns aos outros, depois sai abençoando, vai embora com Deus. Eu gosto da Umbanda também, porque bons conselhos que já recebi. Então eu frequento qualquer religião que agregue à minha vida. Se eu aprendi alguma coisa e a pessoa que está falando tem responsabilidade espiritual, eu aproveito sempre. O que você já aproveitou de melhor nessas palestras todas aí? Quando eu conheci o Isto,
a gente falava muito sobre vida extraterrestre, sobre intraterrestre, sobre misticismo, sobre energia do universo, da existência. Lembra pra gente quem foi o Isto? O Isto foi o mestre, o Seu preletor, guru. o facilitador. Ele não gostava de ser chamado de guru, né? Mas ele estava com a consciência mais desperta que a nossa. Então ele acessava coisas que nós não conseguíamos e nos passava essas coisas. A gente ia fazendo, como os cosmorritmos, que ele me ensinou e eu uso durante a vida inteira. Ele já foi embora há 2 anos, mas ele está marcado na minha vida, porque ele fez o meu nome, Domini. Foi ele que te deu esse nome. Foi ele que me deu esse nome. Explica por quê. Ele falou que na hora que eu nasci, o céu estava numa posição e que se eu usasse o nome Domini, minha vida ia fluir mais facilmente. Era como se eu nadasse a favor de um rio. E usando André, eu nadaria contra a correnteza. E eu adotei esse nome e de fato aconteceu mesmo. Foi Adriana chama você de quê? Como? Amor. Ah, que bonitinho. Mas quando ela precisa se referir a mim para uma pessoa desconhecida, ela fala Domini. E na hora de dar bronca? Na hora de dar bronca é amor também. Amor? Brigando ou não é amor. Quem te chama de André? Quem me chamava de André era meu pai, que já foi embora, né? Ele não quis me chamar de Domini enquanto estava vivo. E alguns amigos de infância, para demonstrar intimidade, ainda me chamam. Eu acho bom. Atendo todos os nomes. Eu chamo André Augusto, tem uns que me chamam de Guto. Gutim, André, Domini, ou Coisinha, ex-BBB, campeão BBB, tudo eu falo. Isso te persegue? Esse BBB te persegue, Domini? Não tem como escapar. Não tem né? como escapar porque é um carimbo, né? E também não tem como renegar, senão fica parecendo ingratidão, né? Apesar de que foram só 3 meses da minha vida, e eu com 53 anos já vivi 640 meses de vida. Eu tenho 637 meses para te contar da minha vida, mas na rua as pessoas só lembram de 3. Então tá tudo bem. De qual você quer falar? Do que você quiser. Eu tenho... A minha vida é cheia de aventura, desde a hora que eu nasci. Você era custoso na escola? Como é que você era? Eu era um péssimo aluno, só dava trabalho, tirava nota baixa, era do fundão. Apanhava, batia, brigava, chegava com nota vermelha em casa, era uma tragédia, sempre fui. Só consegui me formar depois que eu virei gente, casei e fiz faculdade de música. O que significa virar gente? Você deixou de ser o quê para ser o quê? Eu deixei de ser uma pessoa que desperdiçava a minha energia, era descontrolado, para poder direcionar para alguma coisa. Que isso você consegue realizar se você tiver foco e persistência. Você né? tem essa Tem. determinação? Tem. Quem te colocou isso na cabeça? O mundo, ninguém me ensinou. Eu tive que entender que a repetição é a mãe da excelência. Então, se você não fizer uma coisa só com excelência, você não consegue. Se fizer igual o pato voa, nada, caminha e tudo ele faz mal feito, né? O cavalo só corre e corre bem. Então, você tem uma coisa, você tem que fazer com foco, com excelência. Então, eu, apesar de ter mais atividades, tem uma que eu faço com determinação. Você é cabeça quente? Sou. Ainda? Não, já acalmei. Depois dos 40, diminuiu bastante. Mas isso era um descontrole. Quem me ajudou foi o autor, o escritor Jacob Petri, que escreveu O Óbvio que Ignoramos, né? Eu fiz um curso com ele online, onde ele tinha a presença dele ali. E descobri que o autocontrole é a única forma de você prosperar na vida, né? Então eu venho desenvolvendo o autocontrole há muito tempo. Ainda não tenho domínio total. Vamos dizer que eu cheguei aí nos 85%, que é uma média boa, hein, Paulo? Para Domini é excelente. O que é que te tira do sério? O que me tira do sério é impertinência, música ruim. Tem muita coisa que me tira do sério. Falar alto, gritar. Se você senta no cinema e alguém chuta a sua cadeira, essas coisas vão me tirando, são muito pequenas. Você já vira, já quer tirar satisfação? Não, eu já falo, por favor, né? Todo mundo pagou aqui, não precisa chutar minha cadeira. Mas eu fico observando que o que mais me tira do sério mesmo é injustiça. Se alguma coisa está acontecendo de forma injusta, eu não consigo me controlar. E não interessa de que lado que eu estou. Você já brigou por causa disso no ar? Já briguei por causa disso no ar. Mais de uma vez, né? Já fiz feiura demais. E não tem como negar, eu nunca fui condenado.
Sempre encontrei alguma coisa, mas está errado. O que eu tinha que ter feito? Tinha que ter respirado, não ter respondido, e dali 1 minuto eu já teria controle de novo. Mas da infância até a fase adulta, um menino que ficava levando coice de boi, chifrada de búfalo, caía do cavalo, tinha que livrar de uma cobra, criado desse jeito, a gente reage na mesma hora. Você não tem uma ação. Instintivo, né? Instintivamente. E isso demora para você aprender sozinho. Mas quando você fala que levava coice de mula, essas coisas todas aí, você morava onde? Eu morava numa chácara perto da colônia Santa Marta, né? O papai era um... Você nasceu em Minas? Nasci em Passos, Minas Gerais. Passos. E com 9 anos o papai quebrou lá, ele era um pequeno produtor de leite, perdeu tudo que tinha e veio trabalhar de empregado numa fazenda aqui em Goiás, para um amigo, que era o Jair Andrade. E o papai era empregado do Jair e nós viemos juntos morar na roça aqui, onde o papai veio trabalhar. Com 9 anos. Então eu tenho a honra de ser mineiro e o orgulho de ter sido criado em Goiás, porque eu sou muito mais goiano do que mineiro. Você tem coragem de dizer isso lá em Passos? Falo toda hora, porque eu fiquei lá só 9 anos, aqui eu já estou há 45. E essa cidade é uma coisa incrível, a gente não consegue nominar, a gente não consegue explicar para quem não mora aqui o tanto que Goiânia é bom, né? Você é um potro indomável? Paulo, você me lembrou meu pai agora. Por quê? Na hora que eu falei que ia casar, ele virou para Adriana e falou, não casa não, minha filha. Ela falou, por que, seu Romeu? Ele falou, porque esse cavalo aqui, ele deixa coçar, mas não deixa montar. Então, sim, Olha aí. Mas quando a gente envelhece, acaba amansando, não tem jeito. Você vai viver o suficiente para amansar de vez? Ah, vou, se Deus quiser. Eu sou um homem de vida longa e saudável até o final. Eu quero morrer caminhando, subindo montanha, atravessando rio e nadando. E eu trabalho para isso desde os 14 anos. E eu vejo que eu consegui, eu tive êxito nesse aspecto. Porque os meus amigos de 53 anos já não me acompanham numa montanha, entendeu? E eu tô subindo com os meus filhos. Então, sim, eu sou um homem de vida longa e saudável até o fim. Você bebe? Não. Às vezes eu tô em casa e eu bebo uma dose de gin, eu tô vendo um ali, ó, bonito. Depois eu venho cá de noite. Pode vir. Na rua, não. Eu fico muito vulnerável. Eu acho que o fato de você ficar letárgico é perigoso para a vida. Então, não pode dirigir bêbado. Se eu estiver em casa, eu aprendi aí que uma dose, uma taça de vinho é bom. Sempre tem alguém querendo provocar o Domini? Todos os dias, né? É? E ontem eu assisti a uma aula de psicologia a respeito disso. O porquê? Esse problema não é meu. Eu e você, quando chegamos em um ambiente, é óbvio que somos reconhecidos. Você está na televisão... Você é muito mais. Desde o útero de sua mãe. Quando a gente olha para o Paulo Berens, a gente lembra de todas as televisões. A gente lembra da Globo, do SBT, da TBC, da Cultura, da PUC, da Assembleia Legislativa. Então a gente olha para vocês, olha o Paulo Berens, né? Então as pessoas olham para mim. Esse movimento nosso incomoda algumas pessoas. Que eu não chamo de inveja, eu chamo de uma vontade de ser reconhecido, porque a maior vontade do ser humano é ser reconhecido em alguma área, né? Então, sim, a hora que a gente chega, a gente incomoda. Você sente isso. Você já me falou que sim. Você sabe o que eu estou falando. Então, ao passar do tempo... Não me incomoda, não. Isso não me incomoda, não. Não, nós incomodamos. Ah, sim. As pessoas. É verdade. É que incomoda, elas ficam querendo falar alguma coisa, querendo... isso. De repente até te abraçar, te Qualquer cumprimentar. coisa que desperte a sua atenção. Eu preciso chegar perto ali e falar alguma coisa. E às vezes não fala uma coisa agradável. Às vezes fala uma coisa... E não é maldade, era só uma vontade de ser reconhecido. Olha, eu sei quem é você sabe quem sou eu? Você lembra de mim, né? Então, o tempo todo nós somos provocados, né? Essa palavra que eu usava muito era o abujanra, né? Eu vou fazer uma provocação aqui o tempo todo. Mas aprendendo a lidar com isso, leva numa boa. Ô Domini, você já aprendeu a lidar com essas várias facetas que você tem? Por exemplo, quando eu perguntei a você antes de começar o programa, o que é que você gostaria que constasse nos seus caracteres, né? São essas letrinhas que aparecem embaixo, com o nome do entrevistado e embaixo a função dele, a profissão dele.
Aí você falou, bota empresário. Eu falei, não combina. Não combina comigo, né? Não combina. Domini tem cara de empresário. Empresário do ramo do turismo. De turismo? Do turismo. Que história é essa? Eu tenho uma área lá na Chapada dos Veadeiros de visitação e de contemplação. Então... Não é uma pousada, não é um... Ou é? Não, ela tem hospedagens periféricas ali onde outras pessoas construíram, mas o meu é de visitação mesmo, é um ponto turístico. E é o meu maior negócio hoje, então eu pretendo no futuro trabalhar só com isso. Então eu já foco lá há 11 anos, 12 anos já, e é um lugar exuberante que o mundo visita e o goiano não. Então eu nunca fui lá. Pois é, olha aí. Mas também você não é goiano, né? Você é paulista? Eu sou como você. É, mais goiano do que paulista. Está para você, precisa como bebedouro conhecer. Está para mim. Você precisa conhecer, a Chapada tem 300 cachoeiras e 80 são pontos de visitação em massa turístico. Então ela tem gente do mundo inteiro, poucos goianos. Então vai gente de Brasília, de São Paulo, da Europa, dos Estados Unidos, da Índia. Toda hora a gente encontra um gringo lá visitando a Chapada e eles ficam encantados. Eu gostaria imensamente de ver Goiás sendo sustentado pelo turismo, porque potencial nós temos. E o espaço de visitação está lá aberto, né? Está, e tem vários. Para quem quiser ir, né? Para quem quiser conhecer. Ô, Domini, eu já vi você falando em tantas coisas aí, eu fico perguntando, pensando, aliás, comigo mesmo aqui, você é um cara muito vivido, né? Sim. Porque essa exposição que você ganhou, a partir do momento que você participou desses realities, fez com que você se virasse em qualquer situação. O que é que te levou a ter esses conhecimentos, por exemplo, com o Isto? Isto, ele era o que exatamente? Isto é o nome desse cidadão. Ele era o mestre. Ele estava com a consciência desperta e eu consigo ver isso hoje, ouvindo outros despertos, que as palavras são as mesmas. Eles acessam um plano que só despertando a consciência. Lá na Índia, na China, eles chamariam de iluminação, né? Aqui é despertar da consciência. Nós estamos no Ocidente, então ainda estão vivos o Sadhguru, o Eckhart Tolle. Aqui no Brasil tem o Prembaba. Eles despertaram a consciência. E você vai atrás disso. Tudo que eles dizem para você é Tudo verdade que eles definitiva? Dizem, a gente reconhece como verdade. Não tem jeito de você negar. Então, eu me interessei mais quando eu conheci o Isto, mas o que me fez ter esse excesso de vivência foi a leitura, que foi um universo que descortinou que eu não imaginava. O que é que você lê? Eu leio tudo, Paulo. Quando era criança, eu comecei a ler O Homem que Calculava, do Malbataan, e eu tinha 14 anos, e aquilo me deixou tão fascinado com os detalhes, com os números, que eu não parei mais. Aí depois passei para Paulo Coelho, aí depois eu descobri que o povo cult não gosta do Paulo Coelho, mas eu amava, não podia parar. Depois passei para Jacob Petri, cheguei em Napoleão Hill, aí a gente entrou na área... Eu já li 450 livros nesses 50 anos de vida. Você vai anotando conforme vai lendo? Eu vou anotando e vou dando. Os meus livros não ficam na minha mão. Eu falo, leia e passa para frente quando você terminar de ler. Porque se eu acho que 3 pessoas, além de mim, lerem o livro, nós vamos puxar todo mundo para cima. Porque é um universo que se descortina, que deixa a gente maravilhado, né? Então você enriquece seu vocabulário, você enriquece as suas histórias e te dá coragem para querer viver alguma coisa além do normal que você está vivendo. E na escola você fez o quê? Na escola eu fiz só bagunça mesmo. Levou muito cascudo, não? Eu era péssimo em matemática e excelente em redação. Era muito namorador também na escola, mas foi uma tragédia, porque eu morava lá perto da Colônia Santa Marta, tinha que vir para a escola dentro da cidade. Estudei no Liceu de Goiânia, estudei no Carlos Chagas e passava de escola em escola. Mas na escola eu era péssimo aluno. Eu não sirvo de base, não, para a escola. Mas chegou a ser reprovado? Não? Cheguei. Na 7ª série eu tomei bomba 2 vezes. Eu entendo... 2 vezes na mesma série? Na mesma série. Porque você fez 3 vezes? Fiz 3 vezes. Só consegui passar quando troquei de escola. Eu entendo que a academia, Paulo, te guia para um canto só. Você vai ser médico, você vai ser juiz... Você vai ser psicólogo, você vai ser engenheiro e vai fracionando o ser humano, tirando ele das outras vivências. E o mundo não. O mundo te faz viver tudo de uma vez, né? Uma excelente escola que eu passei foi o marketing de rede.
E aquilo me ensinou maravilhas, foi onde eu mais li, eu mais aprendi, convivi com gente próspera, querendo vencer, e foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Vou fazer o seguinte, Vai. eu já tenho que chamar o intervalo, mas eu quero saber depois de uma pessoa que, imagino eu, deve ter sido fundamental no seu início de carreira também, que é um deputado. Daqui a pouco você fala sobre ele, fique ligado. Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando. Que pena, né? Para o último bloco do programa de hoje. Só que eu já combinei com o Domini, que está aqui comigo, esse menino cheio de dentes. Você tem quanto? Uns 383 dentes? Olha aí. 32. Não confio em ninguém com 32 dentes. Então, combinei com o Domini o seguinte: a gente vai gravar mais um programa com ele para exibir na próxima edição do nosso programa aqui pela PUC TV, que irá ao ar no domingo às 7 da noite. Esse aqui está indo ao ar na quinta-feira, 10h30 da noite, e no domingo, 7 da noite. O programa não é ao vivo, o programa é gravado, por isso não tem como registrar participações suas, que eu tenho certeza que muita gente gostaria de fazer perguntas para o Domini. Mas você pode mandar a sua sugestão, a sua impressão sobre o que você está achando do programa de hoje através do nosso WhatsApp. Vou deixar meu WhatsApp aqui para você mandar sua mensagem. Vai aparecer na parte de baixo do vídeo, 982003223, 982003223. Coloque seu nome, onde você mora, para a gente saber quem é você, afinal, tá bom? A gente conversa com o Domini. Domini, uma pessoa que foi importante na sua vida, é um político? Sim, ele foi importantíssimo, muito discreto, quase nunca cito ele. Aí você fez uma pergunta que ninguém nunca fez, né? Trabalhei 4, 5 anos com o Barbosa Neto e foi importantíssimo para mim, porque foi minha pedra de esmeril, né? Ele me poliu, era uma pessoa que dizia: hora de fazer oração, Ozuna. Ah, é? Depois você conta essa história. Ele me pegou bruto demais, me levou para o Congresso Nacional, eu andava com ele 18 horas por dia e ele me ensinou muita coisa. Então, por isso que eu falo que ele que poliu esse diamante aqui. Se eu consigo conversar bem com as pessoas hoje, é porque essa articulação veio desse grande político goiano que era o Barbosa Neto. Barbosa Neto, deputado estadual, depois deputado federal pelo MDB, né? Ele foi vereador estadual e federal. E hoje está afastado da vida política. Qual foi o sentimento dele quando você deu tchauzinho para ele? Ele me chamou de volta, né? Volta, eu não tem mais jeito. Agora abriu outras portas, preciso ir embora. Ele me esperou no aeroporto, fiquei honrado também com a chegada. Quando você voltou do quando BBB. Eu desembarquei em Goiânia, ele estava lá me aguardando. Tinha muita gente te aguardando, né? Tinha, Paulo, tinha. Tive que desfilar num carro de bombeiro. É mesmo? Era uma novidade em Goiás, né? É. Ninguém tinha ido e vencido. E celebridade, né? Que é uma coisa que sempre existiu, mas com essa configuração só agora, recentemente. Né? Que vem tomando conta do mundo, né? O mundo vai se transformando, as pessoas vão... O voyeurismo é quase um pecado capital, mas todo mundo quer. Então era uma novidade muito grande naquele momento. E Barbosa, ele é político ainda ou não? Não. Abandonou, né? Não mexe mais com política, trabalha numa empresa de ônibus em Brasília. E ele é empresário, tem uma rádio em Goiânia. Outro dia encontrei com ele na inauguração da rádio, foi uma felicidade. Tá com a cabeça branca já, e abraçamos lá e até demos entrevista junto. Eu queria fazer um monte de perguntas agora, mas vou ter que guardar para o próximo programa que a gente vai exibir no domingo, 7 da noite, com ele, Domini Fontes. Domini, que prazerão te entrevistar. Você é uma pessoa fantástica, né, rapaz? Paulo, muito obrigado. Eu já gostava de você, né? E você, por ser um homem culto, não assiste Big Brother. Aí, a hora que eu te conheci, agora, recentemente, 2 anos atrás, tive que te conquistar. E deu certo. Fiquei feliz. Hoje sou seu amigo. E foi uma honra poder te dar essa entrevista aqui na sua casa, porque vi você a vida inteira entrevistando nomes importantes nesse estado
e hoje eu estou me sentindo uma dessas pessoas. Muito obrigado. Você é importante. Você é importante para a sua família, para a Adriana, para os seus amigos, né? E para as pessoas que de repente você nem conhece e elas também não te conhecem pessoalmente. Mas você é importante, você passa uma história interessante, uma história importante. Eu vou guardar um pouco dessa história para o próximo domingo. Não perca, domingo, 19h, aqui pela PUC TV. O Domini vai continuar com a gente. Até lá então. Um abraço. Até lá.